Boa tarde, amigos do canal. Estou aqui em frente ao Palácio Nacional de Queluz. Outro lugar bastante interessante para quem gosta de história. Esse palácio aqui inicialmente era uma residência de verão e de lazer do Dom Infante Pedro III, futuro rei de Portugal, Pedro III. E esse palácio aqui tem uma vinculação muito grande com o Brasil. Por quê? Porque foi daqui que a família real portuguesa saiu às pressas, né, fugindo de Napoleão Bonaparte em 1807, né, para o Brasil. Então eles estavam aqui nesse palácio, ou moravam aqui nesse palácio, quando saíram às pressas, fugindo de Napoleão, indo para o Brasil. E o outro fato super interessante também, foi nesse palácio que Dom Pedro I nasceu e morreu, dentro do mesmo quarto. Então nós viemos aqui visitar esse palácio e fazer o tour completo aqui para mostrar para vocês. Eu me chamo Eduardo, para quem está chegando pela primeira vez, né, se estiver gostando do conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like no vídeo, ativa o sininho também, compartilha e vamos lá, né, visitar esse Palácio Nacional aqui de Queluz. Eu estou aqui na entrada, uma informação importante. Tem ponto de ônibus ali e uma outra forma de chegar aqui, claro, além de carro, né, e de tour guiado, se você comprar o tour guiado, é você vir pela mesma linha que vai para Sintra, de trem. Então entra na estação de Rocio e solta aqui na estação de Queluz e desce aqui pro palácio. Para comprar o ticket, pode comprar na hora aqui, só entrar, virou à direita, é aqui que compra o ticket. Comprei aqui 13 euros que custou. E aqui tem um QR Code para você baixar o audioguia e também pode baixar um mapa. Lembrando que hoje é dia 23 de abril de 2026. O preço 13 euros. Sala de Lanternim, conhecida como sala escura, serve de ligação para a capela. Foi aberto por ordem do general da primeira invasão francesa em 1807. Agora vamos para a capela. Fica bem logo ao lado aqui. Bem bonita a capela, muitos detalhes.
Essa capela aqui ela foi projetada por Mateus Vicente de Oliveira e foi um dos primeiros espaços a serem construídos em 1752. É bonita a capela, hein? Bem bonita, muitos detalhes. Ele conta aqui, ó. Ele conta os detalhes aqui. Bem interessante. Agora eu vou entrar no quarto da irmã da princesa Dona Maria I. Olha como é que era o quarto. Entrada dos aposentos. Em todo o espaço aqui tem esses informativos aqui. Então ele fala o nome do aposento e embaixo aqui ele põe tudo que está disposto aqui, né? Ele põe o nome das coisas, põe a data e põe aonde foi feito. Bem interessante aqui. Saindo aqui, esse era o quarto da irmã da princesa. Agora a gente vai entrar no quarto da princesa Dona Maria I. Aposentos da princesa Dona Maria Francisca Benedita. Quarto de dormir decorado no estilo da Dona Maria, de inspiração em temas pompeianos, com motivos de palmetas. E aqui tem tudo que está exposto aqui. A cama, por exemplo. Castanho entalhado e pintado, Portugal, século XVIII. A cama. Saindo desse primeiro cômodo aqui, quarto da princesa, aqui também era o quarto dela. E aqui tem uma coisa interessante, que aqui tem esse painel eletrônico aqui, com essa mesma imagem que vocês estão vendo aqui do quarto.
É a mesma imagem. Tá aqui no painel. Aí você clica na bolinha aqui. Aí aparece o que é e a data que foi construído. Vou clicar aqui agora na cama. Tá vendo? Bem legal, né? Quarto dela também. Saindo desse segundo cômodo aqui, ainda tinha mais um dela. Aqui. Aposento da Princesa. Oratório. Datado de 1788. Do lado do oratório, aqui era a sala de escultura. Designação da segunda metade do século XIX. Uma das curtas estadias do rei Dom Luís e da rainha Dona Maria de Saboia, que aqui instalou seu ateliê de escultura. Yeah, it is different. Aqui ao lado era a sala de fumo. Aqui a função que tinha na segunda metade do século XIX, época em que o ato de fumar fazia parte do cotidiano da corte. Tinha uma sala exclusiva para fumantes, só para fumarem. From part of daily life. So what's this stuff on the table? That's where the tobacco is kept? Table, tea set. No, that's not tea set. Look at this clock, that's a meat. But there's pictures Yeah, of look at things. that. But is it part of the table? Because it's not part of Or is the it wall. part of the? No, because I don't think it's part of the wall. I don't know. That's right. Yeah. And it goes down farther, so that's So why maybe I'm it's like, part of the tables. that's part 'cause of it the doesn't table. look That like looks, it was painted Yeah. part of the wall. Yeah. Just get it right, or otherwise you're in pictures. Saindo da sala de café, entra na sala de jantar. Até estamos a ver uma operação simpática para o período da tarde agora. Sim, é verdade. Ser escolar é mais de manhã. Sair mais de manhã. À tarde, mais individuais, costuma mais para Santa Santa. Claro. O que aqui é Mesmo processo da outra sala lá, que tinha um painel eletrônico. Né? E aqui você clica no talher. Você clica no que está na mesa. Essas bolinhas vermelhas aqui. Tá funcionando, deixa eu mudar aqui. Lemon vinegar.
É, aqui não tá funcionando. Fica. Ah, agora funcionou. Porcelana da China. 1780. Did you notice how that thing goes down like a, What thing? the terrain goes into this bowl? There's some things, you see how it's like a bowl? So there's something, they filled that and then they would put it in there. It looks like, or is it just water? I'm thinking it might just be a candle. No, that looks like it's, you're supposed to put liquid in there and then it comes out of that. So Depois da sala de jantar, sala das porcelanas das coleções reais. But you see, it's the last queen of Portugal was Amélia Julia, she was from France. She was from Versailles, and she was beautiful and tall than the king. Much beautiful. And usually you see in a picture, the king to sit down, and his family is about to side. But in this case, you see Amélia sit down, and Peter and Carlos, sit down beside that says, yes, because she was really about the house. And another way to see, usually royal families are supposed to see our children, big family, eggs, and when you see families with children or one, usually all this family was unfortunate. One of the both would be bisexual. So that's the case of the last king. And the father of the last king of Portugal, Carlos the First, and everybody else. Both they had after their support symptoms, yes, they raised and etc. It's done. Yes, stuff. So here it's a beautiful, beautiful area. Also you see some porcelains and different kind of seals. So this one represents Carlota Joaquina, princess of Brazil, but she never was a prince of Brazil. Okay? Her son was Sala de passagem ao jardim. Sem nenhuma função específica, esta sala faz a ligação entre a antiga entrada em frente à cozinha velha e o jardim. Yes. It's just a decorative as a gift. So here, I'm giving you a book or a jar or well, we gave away coffees as gifts. So well, that still fits in the bin. So there you go, Carlota Joaquina. She'll be sitting on her throne. Very hard to see on purpose. And the entirely Portuguese kind of house we would have seen in the times. The ones in here, they would be two different subjects. So the colors, we find the ladies that represent the seasons of the year. And then the other main panels, they represent the four continents that were very present in this time. So Australia was still not known by the Europeans, and so in all of these models, Portugal had countries between the two doors of came through as Africa, across the world, Asia, then behind here in the center of that divide, America represented by the Indians of Brazil, and across from this we have Europe. It is, well, as people look Caucasian, they're dressed as Europeans, but everything else is very unlikely. It's
Sala da Tocha. Bem pertinho da Sala da Tocha fica o quarto de Dom José. Mesmo cenário. Você clica na bolinha, nas bolinhas vermelhas, e ele fala o que é cada peça. Sala dos Arqueiros, logo ao lado da Sala da Tocha. Era chamada também de Corpo da Guarda. Era a entrada nobre do palácio. Próxima sala, Sala dos Particulares. Usada no tempo do príncipe Dom João de 1792 a 1807, como sala de espera das camaristas. No tempo do Dom Luís, 1838 a 1839, e de Dom Carlos, de 1863 a 1908, foi utilizada para sala de reuniões ou biblioteca. Sala dos Embaixadores. A sua construção ocorreu em 1754 a 1762. Sala de espera, logo ao lado da Sala dos Embaixadores. Aqui já era a primeira sala dos aposentos reais, habitados por Dom Pedro III, Dona Maria I, Dom João VI, Dom Miguel e Dom Pedro IV, o Dom Pedro I do Brasil, onde eles aguardavam
né, quem era recebido pelo soberano. Sala da Louça. Essa sala tem esse nome devido à grande quantidade de porcelanas que originalmente se encontravam guardadas em armários envidraçados. Aí, de acordo com o inventário da época, integravam vários serviços de chá e de jantar de origem oriental da China. E parte dessas peças eram destinadas a ser utilizadas na mesa de sala de jantar, desses aposentos. Sala das merendas dos aposentos privados. Mesma coisa. Tem as bolinhas vermelhas aqui. Você só clicar na bolinha vermelha e aparece o significado de cada peça dessa aqui. Vou entrar aqui agora no quarto Dom Quixote, quarto onde Dom Pedro I nasceu e morreu. Na entrada aqui já tem algum texto falando sobre ele, ó. Aqui na entrada. Contando um pouquinho da história dele, né? Ele morreu dia 24 de setembro de 1834. Tem alguns quadros. Esse aqui reproduz a partida, ó. A partida do príncipe. Eles partiram para o Brasil em 27 de novembro de 1807. Aqui na escola da escola não consigo fazer a alteração. Só indo lá à escola onde ela está matriculada. Público, ou seja, Agora é tudo na plataforma. Vai ser a plataforma que ninguém está. Aqui ainda está. Então, aceita o contribuinte também associado a mim. Ou seja, não houve
do casamento, que a senhora faleceu, que não pode ser internado por evidência familiar. Eu, com a declaração, tenho que ir à secretaria onde a menina andava na escola, tenho que dizer qual era a escola, onde ela estava matriculada, que eu não sei qual é. Eu consigo lá passar, consigo sim. Ou pelo menos ligar para lá para perguntar como é que podemos proceder. Vou entrar no quarto aqui agora. Quem é que me sabe dizer? Não. Há aqui uma coisa que para mim se destaca. O que é que vocês acham? As pessoas! As pessoas! As pessoinhas. Olha, vocês sabem como é que se chama esta cama? Não! Deste tipo. Esta aqui é com estes cortinados. Não aprender mais uma palavra. Não sei, professora. É do céu, não é? Do céu? É uma cama do céu. Ok. Ou seja, estes cortinados assim. O que é que eles tinham estes cortinados? Olha só. Queria fechar a cama. Porquê? Privacidade. Ok. Poderia ser, mas imaginem. Havia mosquiteiros, havia para proteger de alguma coisa, havia alguma coisa. Exatamente, havia. Porque assim, as janelas eram grandes, certo? Para além da privacidade, eu acho que tinha uma função muito prática, que era proteger do quê? Mosquitos. Dos insetos. Mas por que os mosquitos simplesmente não passavam para dentro? Podia. Olha, quero ir hoje. Ele interage com o cara. Ela andava ali também sempre. Eu também já comecei a dar umas mãos, já não vinha muito perto, mas já vinha como daqui para ali. Ela continua a interagir. Ela também é muito bonita, ela tem um pescoço muito bonito. Anda aqui muito tranquilo. Olha, aqui tem o pescoço de nós, normalmente há umas que são todas com céu. Não, ela tem um pescoço verde, Tem o pescoço que assim parece que platinado, sabes? Parece muda de cor, porque é assim cintilante, por isso é explicado. Essa sala aqui, logo depois do quarto de Dom Pedro, é a sala de despacho. Antes ele dormia aqui, mas depois foi designada por Dom João VI como sala para despacho de documento real. Documentos reais, né? Essa sala aqui é a sala do toucador. Inicialmente ela serviu como sala de vestir para Dom Pedro III e Dona Maria I. E depois, mais tarde, serviu como quarto de dormir para Dom João VI e Dom Miguel. Essa é a última sala antes de sair para os jardins. Vou descer aqui e mostrar para vocês.
Já estou na parte de fora aqui do palácio, né, na parte dos jardins. Parece que existe a opção de você visitar só os jardins também, que ele é muito grande. Tá? O jardim aqui é muito grande. E tem uma placa aqui, ó, que pode, ó, aqui, ó, Jardim Baixo. Aí tem o nome dos lugares e a distância, né? Então ele é bem grande. Eu vou filmar só alguns pontos, senão o vídeo vai ficar muito longo. Olha aqui, ó. E aqui tem um mapinha. Deixa eu dar uma andada aqui pra cá. Tem muita coisa que tá em reforma também. Deixa eu subir aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui o que tem aqui em cima. Eu acho que esse palácio aqui, na minha humilde opinião, é uma visita obrigatória para os brasileiros, porque faz parte da história do nosso país, faz parte da história do Brasil. Está intrinsecamente ligado, como eu mostrei para vocês antes, né? Então é importante conhecer a história do país, porque isso faz com que as pessoas entendam, né, muitas coisas que acontecem atualmente, né, vêm como consequência de estruturas do passado. Então por isso que é importante conhecer a história do país, e esse palácio aqui faz parte, né, está intrinsecamente ligado à história do Brasil. Andando pelo jardim, você encontra esse espaço aqui, ó. Jogo da Pela. Era o desporto favorito do rei Dom José I, irmão do Dom Pedro III. Foi edificado em 1758, né? Consistia em lançar uma bola de couro ou de lã com a palma da mão, dando origem ao nome francês, Jogo da Palma, e mais tarde Royal Tênis. Era esse local aqui que eles jogavam. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tem que vir com tempo para poder explorar com calma aqui. É a segunda vez que eu venho nesse palácio aqui. Ele é grande, né, principalmente aqui na parte dos jardins. Não é à toa que eles vendem também a entrada só para o jardim, porque o jardim é muito grande, né, e precisa de tempo para poder explorar 100% aí.
Vou mostrar um pouquinho para vocês do Jardim Botânico. Ele foi construído em 1769, entre 1769 e 1776. Na parte de baixo aqui do palácio tem a cascata. Ela foi considerada a primeira cascata artificial edificada nos arredores de Lisboa. E a construção dela foi em 1772 e se prolongou até 1778. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o local da cascata. Vou mostrar agora um lugar chamado Bosquete. Aqui no texto diz que ele é essencialmente constituído por talhões de arvoredo, cercado por sebes ou banquetas de bucho. Ele veio da Holanda. As árvores foram encomendadas da Holanda em 1754. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui.
E está chegando o fim do nosso tour aqui no Palácio Nacional de Queluz. Estava tendo uma excursão de crianças aqui, acho que era aula, né? Com as professoras portuguesas, com as crianças. Tinha um grupo de turista também. Mas poderia ser melhor explorado essa questão do Palácio Nacional de Queluz, principalmente para brasileiros, porque é um local que está intrinsecamente ligado, né, com a história do Brasil. Por exemplo, nessa nossa viagem aqui para Lisboa, eu tive a oportunidade de conhecer 2 brasileiros e aí eles compartilharam um tour deles. E quando eu fui compartilhar, né, o meu tour aqui por Lisboa, e falei que ia visitar esse Palácio Nacional de Queluz, os 2 brasileiros não conheciam esse palácio aqui. Eu fiquei até surpreso pelo fato de eles não conhecerem. Então, quando eu falei para eles um pouquinho da história aqui, eles ficaram surpresos também e modificaram o roteiro deles para justamente vir visitar aqui o palácio, né? Porque é importante. Então, eu acho que deveria ser melhor explorado essa questão desse palácio aqui pelos brasileiros. Por isso que eu fiz questão de vir aqui fazer esse vídeo para mostrar um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, indica o canal para seus amigos, seus parentes. Deixa o like no vídeo, ativa o sininho também para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações das nossas viagens e das festas que eu gravo também em Salvador. Aqui, ó, como é bonita aqui essa parte de fora aqui do palácio. É bem bonito. E é isso, vou encerrando o vídeo por aqui nesse jardim, com essa imagem maravilhosa aqui do palácio. E eu recomendo demais vocês virem aqui. Coloquem no roteiro de vocês quando vierem a Lisboa. Palácio Nacional de Queluz. Um abraço e até o próximo vídeo.